No site da Oeste, o jornalista Christian Costa destaca a agenda de político que o presidente Luiz Roberto Barroso tem cumprido nos últimos dias. Na publicação, ele menciona o encontro de Barroso com o presidente da Câmara, Arthur Lira, nesta semana, e a reunião ocorrida há 2 semanas entre o presidente do Supremo e o líder da maioria do Senado, Renan Calheiros, neste momento em que o parlamento discute a proposta de emenda à Constituição que pode diminuir o poder dos ministros do Supremo. A pauta dos 2 encontros, no entanto, não foi divulgada. Christian Costa ainda menciona a declaração do ministro nesta sexta-feira, segundo a qual o Supremo, como está, presta bons serviços ao país e que a mudança na Corte não deveria ser prioridade, porque, de acordo com Barroso, há mais coisas para mudar no Brasil que no Supremo Tribunal Federal. Ana Paula Henkel, muito atuante o ministro, mas não em assuntos que lhe competem. Adriana, ele poderia ser atuante, dar qualquer opinião política, mas ele tem que sair, ele tem que aposentar a toga e se candidatar a um posto ali no Congresso, né? Na Câmara, no Senado, e aí ele pode debater. Não vamos jamais esquecer que o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, uma corte que deveria ser estritamente constitucionalista, né? Ficar dentro da Constituição e salvaguardar a Constituição, ver se a Constituição está sendo aplicada de maneira correta, está sendo respeitada. Ele subiu num palanque político da UNE em julho, antes, né, do imbróglio todo com Alexandre de Moraes no aeroporto em Roma, e bradou: nós derrotamos o bolsonarismo. Então, eu acho que agora colocar o nome Barroso e ativismo na mesma frase, eu não sei se é redundância ou pleonasmo. Barroso político, Barroso ativista, Barroso militante, porque ele vem desempenhando exatamente essa função dentro da Corte. E vai, como presidente do Supremo Tribunal Federal, empurrar pautas que não pertencem ao Supremo Tribunal Federal. Pautas e debates que pertencem ao Legislativo, drogas, aborto e tantas outras coisas que precisam ser debatidas no Congresso, mas que ele vai trazer para o Supremo Tribunal Federal, porque hoje o Barroso é isso, um político que se encontra com políticos, que sobe em palanques políticos e que faz discursos políticos. E aí estávamos falando do feriado, né? Lula preocupado com o PIB por causa de feriado. Está aí, porque o Brasil muitas vezes não consegue ir para frente e o nosso lado econômico, fiscal, de investimentos vai ser sempre prejudicado, exatamente por atuações políticas de ministros do Supremo Tribunal Federal. Piotr, Barroso sempre em manchetes questionáveis. E detalhe, né? Ele faz uma defesa corporativista do Supremo Tribunal Federal. Neste caso é até previsível, mas se pergunta se o Supremo depende disso, ou deveria haver esse tipo de coisa. O Supremo é um órgão tão, até por ser a instância máxima da justiça brasileira, guardião da Constituição como deveria ser, não um reinterpretador da Constituição. Mas, enfim, o que chama a atenção nesse aspecto do ministro Barroso, bom, ele foi um ativista quando presidente do TSE, contra toda aquela discussão do voto impresso, que na verdade era o voto impresso, né, um comprovante impresso do seu voto pela urna eletrônica, não voltar ao modelo anterior em que você votava só no papel, aliás, coisa que o mundo faz até hoje, mas que o Brasil não faz. Enfim, mas essa é outra discussão. Reclamou-se naquele momento, parlamentares reclamaram naquele momento, dessa interferência dele, e óbvio que se um deputado, por exemplo, ou um senador é julgado por qualquer crime que venha a responder no Supremo Tribunal Federal e um ministro do Supremo vai lá e faz lobby ou pressão, ou fica defendendo uma posição dentro do Congresso Nacional, bom, isso tudo não leva a uma combinação republicana e democrática, o que é muito ruim. No mínimo gera um constrangimento nesse parlamentar.
E esse parlamentar está votando com a consciência dele ou está votando sob o temor do que o Supremo vai pensar do voto dele acerca de uma coisa que está sendo defendida pelo Supremo Tribunal Federal, no caso o TSE, um ministro que era do Supremo, mas presidente do TSE naquele momento. O que esse parlamentar vai votar? E outra, né? Vamos lá. A gente está precisando, eu vou insistir nessa tese com muita frequência, me permitam. É preciso reinstitucionalizar o Brasil. E vou recorrer aqui para encerrar. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse recentemente, num evento lá na França, ao lado do ministro Gilmar Mendes, que a Constituição tem os limites para a atuação de cada um dos poderes. Era um texto constitucional, claro, objetivo. Aliás, que sempre foi referência, desde 88, para se saber o que cada poder podia fazer e como podia fazer. Por que estão mudando agora? E quem está mudando? Daí, é óbvio que quando o ministro Barroso diz há mais coisas para resolver no Brasil do que no Supremo, não, é impossível concordar com ele. Pergunta para cada um dos parlamentares, publicamente ou não, se eles concordam com isso. Porque é no parlamento que se tem que discutir não somente o papel do Supremo, numa eventual reforma, porque quem faz reforma é o Congresso Nacional, ou mesmo qualquer um desses tantos assuntos que a Ana Paula já citou, que o Supremo tem legislado, porque tem decidido para criar jurisprudência antes e atropelando o processo de discussão democrática que existe no Congresso Nacional, onde a Constituição, lembrando Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado e, por conseguinte, do Congresso Nacional, disse que a Constituição assim determina e o texto é muito claro. Alexandre Garcia, como avalia a atuação do presidente do Supremo Tribunal Federal, cargo muito importante para o nosso país? Acho que eu sei por que ele disse não se deve mexer no Supremo. Porque ele deve ter lido a entrevista que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, concedeu ao Correio Brasiliense, foi publicada hoje de manhã aqui em Brasília. Rodrigo Pacheco está literalmente acendendo uma luz verde. Atenção, PEC, podem tocar, que tem todo o meu apoio. Vou ler para vocês o que ele respondeu. Se você olhar o cerne dessa PEC, vai concordar com a proposta. Evita uma decisão monocrática de um único ministro que suspenda a eficácia de uma lei votada por 594 parlamentares, 81 senadores e 513 deputados, e sancionada pelo presidente da República. É algo desequilibrado que não pode prevalecer. Não se trata de um enfrentamento com o STF ou de uma retaliação. É um aprimoramento do sistema jurídico. Se pudesse votar, meu voto seria sim a favor. Pela minha formação jurídica, eu tenho simpatia, sim, por essa PEC. Então, ele abriu as portas. E realmente, a questão do voto, do comprovante do voto, Dilma vetou, o voto de Dilma foi derrubado por 70 e tantos % dos congressistas. Aí um ministro do Supremo deu uma liminar cancelando. Depois o Supremo confirmou, mas deu uma liminar cancelando, já não vigorou mais. O bendito comprovante impresso do voto digital, que evitaria tanta discussão nessa última eleição. É um exemplo claro. Está aí o Rodrigo Pacheco, por sua formação jurídica, mostrando que não faz sentido que um ministro do Supremo tenha o poder, um poder maior que os 513 representantes do povo brasileiro na Câmara e os 81 representantes do Senado, dos estados lá no Senado.